Se você é trader, certamente você já viveu isso. Você vai, começa o dia muito bem, faz uma entrada certeira, o gráfico vai lá, respeita lindamente, o lucro vem, faz outra, acerta, ganha uma grana, só que aí, de repente, você acaba devolvendo tudo que você ganhou para o mercado, ou até perde mais do que você havia ganho, né? E acaba saindo negativo. O pior é que isso acontece mais vezes do que a gente gostaria de admitir, principalmente no começo, né? E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que que isso acontece, por que que esse ciclo se repete e como quebrar ele de uma vez por todas para você progredir na sua carreira como trader. Então fica comigo até o final, já deixa o like nesse vídeo, porque esse aqui pode ser o conteúdo mais importante que você vai ver hoje aqui no YouTube, se você quer realmente ter consistência no mercado, né? O primeiro ponto é a gente entender por que que a gente ganha e depois acaba devolvendo tudo para o mercado. A gente tem que entender como isso acontece, qual que é o mecanismo cerebral, qual que é a causa desse problema. Porque para a gente sanar um problema, não adianta a gente ficar lá remediando. A gente tem que curar a causa. A medicina hoje em dia gosta de ficar remediando as coisas, em vez de tratar as causas para o problema desaparecer, né? Dessa forma as pessoas ficam ali escravas dos remédios. Então o principal é a gente tratar a causa. Então vamos entender, cada vez que você vai lá e acerta uma operação, você ganha dinheiro, o que acontece dentro de você? O seu cérebro libera uma coisa chamada dopamina. Isso é o que? Neuroquímica pura, cara. A dopamina, ela é um neurotransmissor de recompensa. É uma química que libera no seu corpo que prevê o prazer. E qual que é o problema disso? O cérebro aprende a associar essa sensação de vitória, de win, não só ao ganho financeiro, mas à ação de clicar, de operar, de abrir uma posição no mercado, de continuar operando. Então o seu sistema nervoso, ele começa a te induzir a repetir isso o mais rápido possível. Não é uma atitude racional, é uma atitude impulsiva. É como se você tivesse com sede e a água estivesse aí na sua frente, só precisando dar um clique para você matar a sua sede. Só que o mercado, cara, não é um videogame e tem consequências graves. E o que acontece? Quando a gente opera sob o efeito da dopamina, isso acaba se tornando a receita para a gente tomar decisões ruins, porque como a gente está focado na sensação que abrir um trade vai liberar dentro de nós, a gente não está focado exatamente na qualidade do que a gente está fazendo. Outro fator que faz as pessoas ficarem nesse ciclo de ganha e perde tudo de novo é o excesso de confiança, que é na verdade uma euforia disfarçada. Quando a gente acerta as operações ou uma sequência de vitórias, a gente começa a desenvolver um senso de invencibilidade. A gente começa a acreditar que a gente está vendo o que os outros não veem, que a gente pegou o jeito, dominou o mercado. Isso se chama o quê? Excesso de confiança. E essa é uma das principais causas desse ciclo de ganha e perde. E às vezes até mesmo traders mais experientes acabam passando por isso, não é só os iniciantes. Por falta de conhecimento de psicologia, né? Eles acabam caindo nisso também. E a ironia é justamente essa, você não perde porque você é iniciante. Você perde porque às vezes você é avançado demais. E aí isso gera um excesso de confiança que você acaba esquecendo da imprevisibilidade do mercado e das estatísticas do mercado. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um operacional ali que é muito bom, aquele operacional. A cada 10 operações você acerta 7. Aí você já acertou 5 operações no dia com aquele operacional. Se você fizer mais uma, a probabilidade de você cair naquelas 3 que não vai funcionar é muito maior. Se fizer mais uma, maior ainda. Mais uma, maior ainda. Então vamos voltar pro ciclo emocional e comportamental, né? Você vai lá e tem um lucro repentino. Você ganha uma, duas ou, sei lá, 3 entradas seguidas. E aí isso vai gerar uma euforia inconsciente, né? Uma sensação de domínio do mercado. Ah, nossa, hoje é meu dia.
essa euforia acaba gerando uma impulsividade que vai te induzir a você desviar do seu plano. Você começa a fazer operações que não estavam no seu planejamento, ou seja, no seu setup, né, no seu operacional. Se você não tem um, esse também é um dos motivos do porquê você não sai do lugar, porque você opera tudo que aparece na sua frente. Né? Não te culpo, porque isso acontece quando as pessoas aprendem a operar vendo vídeo no YouTube. Porque quem está gravando vídeo no YouTube realmente vai pegar tudo que aparecer de operação, galera. Porque a gente está gravando vídeo aqui, a gente não quer ficar muitas horas gravando vídeo. A gente quer gravar o mais rápido possível. Agora, quando você está operando na sua carteira, o seu ganha-pão, você tem que ter um operacional padronizado e operar só isso, para que as estatísticas te ajudem no longo prazo. Agora, se você fica operando, misturando um monte de operacional, eu já expliquei isso várias vezes, você pode ter sequências grandes de perdas, porque você está caindo na estatística da falha de cada um daqueles operacionais. Então, esse excesso de confiança, esse excesso de euforia já começa por aí, faz o cara pegar entradas que não estão dentro do que ele estipulou que ele ia operar. Outra coisa, o tilt emocional. Para quem é gamer aí conhece a expressão tilt, né? O tilt é quando a gente perde a cabeça. E no trading isso acontece o tempo todo, cara. Essa é a principal causa de bancas quebradas, né? De carteiras destruídas por causa do tilt que dá na mente do trader em determinadas situações, que é quando a emoção atinge um pico ali que ele perde totalmente a parte racional do cérebro. Aí ele vai agir só com a parte do cérebro mais burra, o cérebro reptiliano ali. Então ele vai entrar em operações ruins, vai esquecer o gerenciamento de risco, vai buscar recuperar perdas, vai entrar em trades de vingança. A mente do cara entra em tilt. E aí, por consequência, ele acaba gerando um prejuízo acumulado, né? O que podia ser só uma pequena perda do stop loss do dia, acaba se tornando uma grande perda de vários dias, ou até voltar para o 0 a 0, ou até mesmo ficar negativo, ou até mesmo quebrar, perder tudo, né? O cara só consegue parar na hora que zera a conta. Depois disso vem o quê? A culpa, a frustração, sensação de isso aqui não é para mim, não aprendo nunca, trade não funciona. Enquanto você não entender por que essas coisas acontecem e como evitar que elas aconteçam, cada vitória sua vai acabar sendo o começo de uma autossabotagem programada, cara. Então, você precisa entender isso para você parar de cair nessa armadilha. Imagina essa metáfora aqui. O cara acorda todo dia, lava o rosto, se anima, tal, e começa a subir uma escada. Sobe 10 degraus. Quando chega lá em cima, ele pula da escada. Pô, faz sentido um negócio desse? Não. Mas é exatamente o que você está fazendo. É aquele trader que ganha, ganha, ganha e depois devolve tudo. Ele não cai porque ele é fraco, cara. Ele cai porque ele não conseguiu parar na hora certa. Agora vamos para o que interessa, né? Como quebrar esse ciclo de forma definitiva. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa. Você já deixou o like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Porque isso é o mínimo que você pode fazer, né? Para retribuir aqui o conteúdo de qualidade que eu estou dando para você. Vamos lá. Primeiro ponto. Estabeleça um stop e uma meta real. Mas o stop, cara, não é só stop financeiro, tá? Poucos traders sabem disso. Mas existe um outro stop que é tão importante quanto o stop financeiro, que é o stop emocional. Tipo assim, cara, definir um valor, né, de meta, de lucro, isso é fácil, o difícil é respeitar isso. Mas é aí que entra a reprogramação mental. Você precisa se convencer de que parar na hora certa é a vitória, não o dinheiro que você está ganhando. Não é sobre você deixar dinheiro na mesa, é você entender que o mercado vai estar aqui amanhã, e depois, e depois, e depois. Você não tem que ganhar tudo num dia só. Todo trader de elite, todo trader profissional sabe a hora de parar. Tanto quando ele está ganhando, tanto quando ele está perdendo, tanto quanto não é um momento bom para ele operar. Porque vamos supor que eu estou aqui no gráfico esperando uma oportunidade para fazer a minha operação.
Aí eu sou um cara criterioso, tenho um setup com regras rigorosas e não vou entrar em qualquer porcaria, né? Então eu vou esperar uma boa oportunidade. Aí, beleza. Tô esperando a operação, aparece aqui que parece que vai formar o meu setup, e aí, por algum detalhe, não passa nos meus filtros, eu não pego a entrada. Aí vai lá e dá a vitória. Aí aparece outra oportunidade, por algum detalhe, não passa nos meus filtros, aí eu não pego a operação, vai lá e dá outra vitória. O que isso começa a fazer dentro de você, dentro do seu corpo? Isso começa a liberar cortisol. Porque aquelas situações, o seu corpo percebe que são situações que poderiam ter liberado dopamina e você se segurou. Então isso aí começa a explodir cortisol dentro de você. Conforme os níveis de cortisol vão aumentando, cortisol é o hormônio do estresse, né? Conforme esses níveis vão aumentando de cortisol, você vai ficando mais impulsivo, mais impulsivo, mais impulsivo. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir se segurar mais. Você vai pegar qualquer coisa que aparecer na tela. Passando nos filtros ou não, tendo gatilho ou não, você só quer fazer entrada. Então, se você perceber que você está ficando estressado por causa do movimento que o gráfico está fazendo, qual que é a melhor coisa que você pode fazer? Cara, fechar o gráfico e fazer outra coisa. Dá um tempo, dá um intervalo. Volta no outro dia ou volta mais tarde, mas encerra a sessão daquele momento. Espera você se acalmar, seu corpo voltar para o equilíbrio e depois você vai operar de novo. Cara, a porcentagem de pessoas que fracassam no trading ela é tão grande por um motivo, porque as pessoas acham que o segredo do sucesso aqui é só aprender a operar, é só aprender a ler gráfico, é só aprender a ter uma estratégia, é só aprender a ler candlestick, é só aprender a fazer leitura de vela. Cara, não é isso. Se fosse só isso, todo mundo conseguia. Não é só isso, cara. Você tem que aprender a ler o seu corpo. Você tem que aprender a ler a sua mente. Porque é eles que vão te sabotar nos dias que você deveria só sair do mercado com uma pequena perda. Como que a gente vai conseguir respeitar melhor o momento de saída? Criando um ritual de saída. O que eu faço quando eu bato a minha meta? Eu vou, em vez de eu ir, quando eu acerto uma operação, em vez de eu já ir descontroladamente fazendo outra, e não vou mentir não para vocês, tá? Às vezes isso acontece, só que eu percebo que quando isso acontece eu acabo errando a segunda operação. Justamente porque eu estou muito impulsivo, por causa da euforia da primeira vitória. Então qual que é o ritual que eu criei para não cair nessa armadilha? Quando eu acerto a operação, em vez de eu já ir correndo fazer a próxima, eu paro, vou lá, tiro um print daquela operação, salvo a operação, escrevo qual que foi o motivo da entrada, aprecio a vitória, falo, nossa, que operação bonita, tal, fico olhando para ver se foi uma operação boa mesmo, se eu dei sorte. Agradeço a Deus pela vitória que ele me deu, tal. Respiro um pouco. Aí depois eu vou fazer outra análise, eu vou fazer outra entrada. Pô, cara, essas coisas parecem bobeira, né? Porque às vezes a gente vê vídeos no YouTube de traders operando, e eles vão fazendo ali várias entradas e tal. Mas eu já tô te falando, cara, é diferente criação de conteúdo de operar a nível profissional. Para você viver do mercado, é diferente. Então, cara, você bateu sua meta, velho, vai lá, fecha a corretora, desliga o computador, desliga o notebook, sai do ambiente, vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quando eu bato a minha meta, geralmente está na hora do almoço ali, eu saio, vou tomar um sol, vou almoçar ali no restaurante aqui perto de casa. Vai dar uma volta, escova os dentes, sei lá, cara, toma um banho, vai assistir um TikTok, sei lá, cara. Mas faz qualquer outra coisa, sai do mercado, sai da frente da tela. Né? E aí o cérebro vai começando a entender essas ações, né? Ele vai entendendo essa repetição. Quando eu faço isso é porque já acabei de operar, já não opero mais naquele dia. Você vai ensinando o seu sistema nervoso que operar demais é desnecessário. Né? Outro ponto importante é a autoobservação. Cara, todo trader tem que desenvolver essa habilidade de se auto-observar, de auto-observar suas emoções. Teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui no canal e perguntei pro pessoal aí o que eles sentem na hora de operar, né? E aí várias pessoas comentaram assim que não sente nada. Cara, não é que você não sente nada, é que você não consegue observar suas emoções.
você não consegue se auto-observar. Não é que você não sente nada. Pô, você é uma pedra, então? Não, você sente. É que você não desenvolveu a habilidade de auto-observar o seu corpo, suas emoções, sua mente. Então, cara, quando você for operar, cria o hábito de perguntar, cara. Quando você tá vendo que uma operação vai sair ali, antes de você clicar, né, você tá vendo, pô, tô vendo aqui que o gráfico vai chegar no ponto que eu quero fazer minha entrada. Aí você pensa, se ele fizer isso, fizer aquilo, eu vou pegar uma compra. Aí você pega e se pergunta, por que eu estou fazendo essa operação? Se a resposta for porque eu quero recuperar minha perda, porque eu quero mais lucro, é só você observar a resposta, cara. E aí você vai saber, antes de fazer a operação, se você deve ou não fazer a operação. Se você deve ou não continuar operando. Porque a entrada certa é aquela que vem não só de uma análise fria, né, mas de um planejamento. Está planejado. O valor que eu vou investir está planejado. O motivo da minha entrada está planejado. Está tudo dentro de um plano. Isso é a ação de um trader profissional. Quando passa disso e o cara começa a agir porque ele acha que tem que fazer mais, ele acha que tem que operar mais, ele acha que tem que investir mais. Qualquer coisa que sai do planejamento está vindo das emoções. E se está vindo das emoções, mais cedo ou mais tarde vai destruir sua carteira. Outra dica importante, só que essa daqui só é útil para quem já tem uma carteira um pouco maior, né? As pessoas que têm carteira pequenininha fica um pouco difícil de aplicar, mas eu não sei quem está me assistindo aí, então eu vou dar a dica, né? Cara, não deixa o valor da sua carteira na corretora. Coloca na corretora apenas o valor que você está disposto a arriscar naquele dia, ou seja, o stop do seu dia. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma carteira de $500 e o seu stop é 5 ou $10. Pelo menos deveria ser, né? Porque se é $50 o seu stop, você é um maluco, né? Mas vamos supor que o seu stop seja no máximo aí $20, a carteira de 500. Aí você vai depositar só esses $20 na corretora. O restante da sua carteira você vai deixar em outro lugar, em outra conta, entendeu? De preferência em algum lugar que tem rendimento pelo dinheiro estar parado ali, tipo o Mercado Pago, por exemplo, que rende a conta, rende o CDB, tá ligado? E aí você deposita na corretora apenas o valor que você vai arriscar naquele dia. Isso também é uma trava boa, porque daí para você sair do seu gerenciamento, o único jeito é se você for tão incontrolável a ponto de você depositar de novo, né? Você já perdeu o que você depositou, vai lá e deposita de novo. Que pode acontecer também. Já vi gente aí que perdeu R$ 20.000 num dia depositando de 2.000 em 2.000. Porque não conseguia parar. Parece loucura esse tipo de coisa para quem não tem dificuldade em fazer isso, né? Em seguir isso. Mas é porque assim, o grau de dificuldade para seguir o gerenciamento, ele vai variar de pessoa para pessoa. Isso é genético. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade para seguir o gerenciamento e outras vão ter mais dificuldade. Não só genético, como também mental, né? A criação que a pessoa teve, a realidade que a pessoa vive. São vários fatores que influenciam na facilidade ou na dificuldade de seguir o gerenciamento. Mas, cara, você tem que refletir, né? E pensar, tipo assim, qual que é a minha dificuldade e o que eu tenho que fazer para que essa dificuldade pare de me atrapalhar. Porque as perdas e os ganhos elas vão permanecer para sempre. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você aprenda sobre o mercado, você vai continuar tendo perdas e ganhos. Mas o quanto você ganha e o quanto você perde, isso aí vai depender do gerenciamento. E se você vai conseguir seguir o gerenciamento ou não, vai depender do emocional. Então, no final das contas, é psicológico e é emocional. Para você sair desse ciclo, você não tem que aprender mais formas de operar melhor. Você precisa desenvolver a sua consciência para você operar mais consciente. Parar de focar só no lucro, né? Focar no processo. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde compartilho com vocês aí meu dia a dia como trader.
os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido, né, se eu vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas, gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente eu falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader profissional, porque esse é o divisor de águas na vida dos que conseguem prosperar no mercado, daqueles que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal e quer ser um trader melhor a cada dia, clique no botão inscrever-se. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse capital com disciplina, paciência e seguindo um gerenciamento à risca até chegar nos 6 mil. Chegamos a subir para mais de R$ 200, caímos novamente, subimos de novo, caímos de novo e estamos aí nessa luta, porém nossa carteira está firme e forte aqui, não quebrou nenhuma vez, é o primeiro aporte que a gente fez, né? Não está fácil operar com um capital tão pequeno assim. Vamos continuar aí na fé de que a gente vai conseguir chegar lá nos 6 mil. O propósito da série é mostrar para as pessoas que estão iniciando no mercado que elas podem começar operando do jeito certo desde o início, né? Porque eu, quando estava no começo, né? Esse começo meu que eu falo durou 5 anos. Durante os meus primeiros 5 anos, eu só ficava tentando fazer alavancagem. E aí às vezes dava certo, às vezes não dava. Na maioria das vezes não dava, né? Então eu acabava colocando dinheiro na corretora e perdendo tudo. Colocando dinheiro na corretora e perdendo tudo. E fiquei nesse ciclo aí por 5 anos. Até que eu comecei a operar com gerenciamento e buscando micro ganhos, né? E aí meu jogo mudou. E já se passaram quase 3 anos que eu tô operando desse novo jeito. Isso não significa que eu não faço mais alavancagem, eu ainda faço. Porém, com capitais próprios para isso. Capital que eu reservo uma parte do meu lucro e separo para fazer alavancagem. Estamos operando aqui velas de 5 minutos, porque eu acredito que fica mais fácil para iniciantes entenderem os motivos das entradas, mas na minha conta principal eu opero 1 minuto mesmo. Aqui na série eu uso vários operacionais, intencionalmente, porque eu sei que quem está assistindo vai ver várias formas de operar e vai acabar gostando mais de uma do que outra, entendeu? E aí, aquela que a pessoa gostar, ela assume como operacional e se especializa nela, porque é isso que o trader tem que fazer, cara. Você tem que escolher um operacional e se especializar nele. Tipo assim, vamos supor que você opera, sei lá, dupla posição. Então você vai se especializar nisso. Você vai estudar a dupla posição, você vai estudar no gráfico os momentos que ela aparece, que momentos que ela funciona mais, as formas de operar ela. Se você opera rompimento, você vai estudar os rompimentos, você vai se especializar em rompimento. E assim você vai conseguir progredir no trading, né? O primeiro mês que eu fechei positivo, eu operei só pullback, no rompimento de baixa. Então eu fiquei o mês inteiro operando só isso. Esperava rompimento de baixa e não de alta, hein? Era só de baixa. Esperava um rompimento de baixa e operava pullback. Fazia poucas operações no dia, 1, 2 operações no dia. E foi dessa forma que eu consegui fechar o primeiro mês positivo. Então é isso que você tem que fazer se você está patinando aí. Analisar. Você está operando só um operacional? Está seguindo o gerenciamento? O que você está fazendo de errado? Mas tem que se autoanalisar. Se você sabe o que você está fazendo de errado, comenta aqui embaixo nesse vídeo, porque talvez seja o tema do próximo vídeo aí. Que a minha intenção é ajudar vocês o máximo que eu puder, né? Então, bora analisar o mercado aqui, ver o que o mercado entrega para nós hoje? Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de venda aqui no GBP USD. Por que a gente pegou essa entrada aí, pessoal? Aqui, ó, é o seguinte. Tem um comando de baixa aqui, ó. Aqui a gente tem uma vela de comando bem forte aí, que rompeu essa região aqui, ó. Essa região de suporte. Aqui era uma região de suporte. Tanto que fez aqui, ó, uma dupla posição antes de romper. A dupla posição simboliza que a venda estava fraca e estava indeciso se ia romper ou não. Essa vela aqui de comando, que veio depois da dupla posição, simbolizou o quê? A decisão dos vendedores de entrar e jogar o preço para baixo.
As velas anteriores aqui, ó, demonstrando pavio na parte superior, ou seja, tem presença vendedora aqui, ó, na região do comando. Essa vela aqui buscou essa região do comando logo na abertura. Então tem bastante tempo aqui para ela reagir a essa região aí e deixar um pavio legal para a gente. Então a gente tem a defesa da dupla posição aqui, ó, que já buscou, né? Buscou aqui, ó, a defesa da dupla posição. A gente tem a defesa do primeiro toque do comando e a gente tem as velas anteriores deixando pavio. Então a gente acredita o quê? Que o preço está fazendo um pullback aí e vai retrair, né? Deixando aqui uma vela assim, ó, com pavio aqui pra gente e dando a nossa vitória. Mas não vai não, pessoal. Subiu demais da conta. Realmente foi Lois mesmo aí. Deu uma vela de força muito forçuda. O gráfico veio buscar aqui em cima. Beleza, é isso aí, né? É um risco. Toda operação tem risco. A gente operou aqui no primeiro toque do comando, tem risco. Né? As probabilidades de respeitar uma vela de comando assim no primeiro toque, geralmente ali é uns 55%. Não é um operacional muito bom, não. Porém, no contexto aqui que tava, como tinha a dupla posição aqui também, que foi rompida e tal, né, então a gente acabou acreditando aí no primeiro toque, ao invés de esperar a confirmação. Aí, pessoal, voltei a olhar aqui depois de um tempo, só para ver aqui, né, a região que a gente pegou a nossa entrada aqui, tá marcada aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui. Olha como era uma região forte, tá vendo? Depois do rompimento, ó, olha quantos pullback fez na região, aí fez outro rompimento aqui, pagou nela, aí depois rompeu novamente, pagou aqui outro pullback. Então era de fato uma região muito boa para se operar, mas infelizmente o mercado acabou rompendo ela de primeira. Não tinha como a gente saber que ele ia romper aqui, pelo contrário, ele estava dando indícios que ia respeitar por causa dos pavios aqui na vela anterior. Mas paciência, né? Tomou o loss, analisa um pouquinho aqui onde errou, né, para ver se tinha algum indício, se tem alguma coisa que deixou passar, tal. E já sai do gráfico. Não fica aqui enrolando não, porque daí tem mais chance de você sair do gerenciamento ou passar mais raiva, né? Então é melhor você errou já sair do gráfico, já encerra e bora para a próxima sessão. Beleza, pessoal? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Desejo a todos aí muito sucesso, prosperidade e a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser.